300 entidades assinaram um manifesto contra projeto de lei que pede a regulamentação do homeschooling, a educação domiciliar. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a relatora do projeto no Congresso, a deputada federal pelo PTB do Paraná, Luísa Canziani, que gentilmente nos atende a partir de agora. Tudo bem, deputada? Um ótimo sábado por aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom dia, Vitor, Kaline, muito bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Ô, deputada, esse tema do homeschooling chamou muita atenção nas últimas semanas aí, depois que uma estudante aqui de São Paulo foi impedida pela justiça, inclusive, de se matricular na USP porque ela havia feito o homeschooling. Para quem não está familiarizado, é aquele modelo em que a educação é feita em casa, a educação domiciliar. Essa jovem tinha cursado o ensino médio na própria casa, com material didático a que ela teve acesso, conseguiu ser aprovada no vestibular da USP e de outras universidades também, mas a justiça a impediu de cursar a faculdade porque ela não teria aquele diploma regular do ensino médio. A ideia com esse projeto, deputada, é fazer com que o homeschooling seja aceito também para a entrada nas universidades? Exatamente, Vitor. Primeiro dizer que essa discussão do homeschooling, ela acontece no Congresso Nacional, na Câmara, há muito tempo. Desde 95, há projetos de lei versando sobre a regulamentação justamente dessa modalidade de ensino. E aí, em 2018, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nos disse o seguinte: homeschooling não é inconstitucional. Poder Legislativo regulamente. Então, hoje a responsabilidade está sobre o Congresso Nacional, sobre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e, portanto, hoje nós estamos sendo omissos diante dessa necessidade de imposição de regulamentação que foi trazida, então, pelo Supremo Tribunal Federal. E a ideia é justamente construir esse substitutivo para a gente regulamentar essa modalidade de ensino, obviamente trazendo algumas balizas para que a gente faça duas coisas através desse projeto. Dê o direito, então, a essas crianças, esses jovens, a praticarem o homeschooling, mas também, obviamente, a gente regulamente o dever das famílias que aí optarem por praticar esse homeschooling. Deputada, existe uma certa confusão entre os termos ensino à distância e ensino domiciliar. Qual a diferença? Exatamente, muito importante a sua pergunta, porque a gente está vivendo esse período de suspensão de aulas, de ensino remoto, em que muitas famílias, muitos pais, inclusive, alegam: eu estou fazendo homeschooling com os meus filhos, mas não, são práticas completamente distintas. No homeschooling, o que acontece? O pai ou o responsável, ele assume o papel de educar formalmente os seus filhos. Então, é ele o protagonista do conhecimento e, consequentemente, da transmissão de aprendizado para os seus filhos, diferente, obviamente, desse período de ensino remoto, de suspensão de aulas, que os pais, obviamente, participam do processo educacional de seus filhos, mas não são eles os agentes diretos da transmissão de conhecimento. E é fundamental que a gente faça essa diferenciação, que a gente está vivendo esse período, como eu disse, de suspensão de aulas, e aí as discussões elas não podem se confundir, porque uma família que adota o homeschooling, ela, através dessa regulamentação, ela vai ter que prestar contas ao Estado, ela vai ter que estar vinculada a uma escola para a gente justamente combater questões que nos preocupam muito, como abandono intelectual, violência doméstica, exploração sexual infantil, entre outros, que obviamente a gente pressupõe a boa-fé das famílias, mas enquanto Estado a gente tem que zelar pela integridade física e moral das nossas crianças. Ô, deputada, e quais são as vantagens do homeschooling? Uma delas, que sempre é citada por quem defende a ideia, é a remoção do ambiente que seria de doutrinação ideológica, daquele ambiente escolar em que, segundo essas pessoas, haveria a possibilidade de contaminação política ou de tentativa de ensinamento de um determinado pensamento político ali. É esse mesmo o principal benefício do homeschooling ou tem outras vantagens também? O que a senhora nos diz? Olha, Vitor, primeiro dizer que, enquanto agentes legisladores, a gente sempre tem que pressupor a boa-fé das famílias. Então, a gente acredita que nenhum pai, nenhuma mãe pratica o homeschooling por preguiça ou por capricho, e sim por acreditar que, de fato, seja o melhor para os seus filhos. Mas, quando a gente pega quais são os motivos, as razões que as famílias adotam
essa modalidade de ensino. A gente tem diversos casos, diversas experiências. Por exemplo, eu tenho sido procurada por mães autistas em que os seus filhos têm um grau de autismo severo e esses filhos não conseguem se adaptar ao ambiente escolar e também desejam a regulamentação do homeschooling. Tenho sido procurada por diplomatas, por oficiais de chancelaria que têm que mudar periodicamente de país e aí não tem, inclusive, condição financeira de colocar seus filhos em uma escola internacional, porque tem muitos filhos, a escola internacional é cara, e muitas vezes há países que não detêm uma escola adequada, e daí a importância também da regulamentação. Então, a gente sente a necessidade da regulamentação por diversos casos diferentes de famílias, e, obviamente, nós, enquanto Estado, a gente tem que pressupor a boa-fé dos pais ao então adotarem essa modalidade de ensino. Deputada, por outro lado, opositores ao projeto acreditam que é uma proposta excludente, porque tira a criança, tira aquela pessoa de um convívio comunitário com outras crianças. Como contornar essa situação? Olha, você tocou em um ponto que a gente precisa de fato discutir e refletir, que é a socialização, né? Porque o ambiente escolar, ele não é só um ambiente em que a criança ela aprende os conhecimentos científicos, muito pelo contrário, é um ambiente de desenvolvimento das habilidades e das competências socioemocionais. E aí, o que nós estamos trazendo nesse substitutivo para justamente garantir que essa criança ela esteja inserida em um ambiente com crianças e com adultos, inclusive, diferentes daqueles do seu círculo familiar. Então, a gente colocou, Karina, a vinculação necessariamente dessas famílias com uma escola, seja ela pública ou particular. Então, essas famílias vão estar vinculadas a essa escola, as crianças vão, inclusive, poder participar de aulas de educação física, atividades extracurriculares, Olimpíada de Matemática, feiras científicas. Além disso, nós teremos a fiscalização, o monitoramento através do Conselho Tutelar. Essas famílias vão ter que fazer avaliações anuais, porque como há flexibilidade curricular, a gente não consegue determinar o mesmo ritmo que os alunos da escola regular são, então, avaliados, mas anualmente essas famílias terão avaliações para medir, de fato, o que essas crianças têm aprendido. Colocamos a necessidade das famílias apresentarem planos pedagógicos, colocamos a necessidade das famílias que praticam o homeschooling se encontrarem periodicamente para também haver essa troca de experiências. Então, há uma série de balizas que a gente tem colocado nesse substitutivo para garantir, obviamente, o desenvolvimento pleno dessas crianças e desses jovens. E qual o andamento desse projeto da senhora aí na Câmara, deputada? Olha, Vitor, eu sou relatora hoje de um projeto do deputado Lincoln Portela e há diversos projetos apensados a ele. Como eu disse, essa discussão ela acontece na Câmara há bastante tempo, então um acordo que foi feito é justamente a gente levar esse projeto ao plenário com um requerimento de urgência e aí através desse substitutivo, a gente vai conseguir, então, deliberar e, consequentemente, aprovar esta matéria. E, Vitor, se me permite, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem tratado o tema da educação brasileira como prioridade. A gente sabe que, nesse período de pandemia, as desigualdades educacionais elas foram escancaradas. E, de fato, a gente tem que lutar por aquele aluno da escola regular, que é a grande massa da educação brasileira, da escola regular, do ensino público. Mas a gente entende que essa discussão do homeschooling pode sim caminhar paralelamente a outras discussões importantes para a educação brasileira, como o Sistema Nacional de Educação, regulamentação do Fundeb, regulamentação do ensino híbrido e tantos outros desafios que a gente deve encarar enquanto país pela pauta da educação. Agora, deputada, para a gente finalizar, os pais são os responsáveis, né, por essa educação, por esse ensino. Existe alguma avaliação da formação desses pais, algum critério para que eles de fato possam ensinar os filhos? Olha, a gente colocou no substitutivo a necessidade de um dos pais ou responsáveis necessariamente terem, então, ensino superior completo.
Obviamente que a gente ainda vai discutir essa questão, porque nós vamos submeter ao texto, já estamos submetendo o texto às bancadas, às instituições, para que a gente possa avaliar, mas nós trouxemos, através dessa primeira versão do substitutivo, a necessidade de um dos pais ou responsáveis terem, então, o ensino superior completo, para a gente justamente garantir essa qualificação mínima para que os pais possam transmitir conhecimento e, consequentemente, aprendizado às nossas crianças. Muito bem, nós ouvimos aqui a deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Deputada, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Já fica o convite para que a senhora esteja sempre de volta aqui na nossa programação. Bom dia, um ótimo sábado. Eu que agradeço a gentileza de vocês. Muito obrigada e espero que a gente possa conversar mais vezes sobre esse tema e sobre outros temas também importantes para o nosso país. Muito obrigada.